Para organizar as vendas de um negócio, o ponto de partida é o raciocínio estratégico, antes de mexer em qualquer processo prático, porque a operação só ganha tração quando a mentalidade por trás de cada venda está clara. O gargalo real da desorganização no dia a dia é a ausência dos critérios claros para cada momento do processo de venda, e quando não há um alinhamento prévio sobre o que sustenta a negociação de uma venda, o processo comercial se torna imprevisível. Só que a organização estruturada só acontece quando se entende exatamente a lógica que valida a venda. Sem essa clareza mental, qualquer tentativa de desenhar fluxos ou definir tarefas resulta em um retrabalho e confusão operacional, exatamente o que vou mostrar aqui. Se você já começou ou está pensando em começar um pequeno negócio, preste atenção nisso. O que mais atrapalha uma empresa no começo não é falta de clientes, de vendas ou de dinheiro, é começar acreditando em ideias erradas sobre como o empreendedorismo realmente funciona. Aos poucos, os erros se acumulam, a frustração aparece e muita gente acaba travando o próprio negócio. Foi por isso que eu criei o e-book Empreendedorismo Sem Mitos, para que você entenda o empreendedorismo como ele realmente funciona, antes que expectativas erradas atrapalhem suas decisões. Se quiser conhecê-lo, o link está aqui embaixo na descrição, combinado? O que é o raciocínio estratégico de vendas? Ter esse pensamento estratégico significa parar de focar apenas nas características do produto ou serviço e entender o benefício real entregue ao mercado. O produto em si é o item comercializado, mas o que o cliente valida e paga de verdade é a solução de um problema específico, o ganho de tempo, a segurança ou um bem-estar que aquela escolha traz para a rotina dele. Quem vende produtos, como comida ou vestuário, precisa entender que os clientes não compram só mercadoria, mas sim a praticidade, o prazer ou o sentimento de satisfação que ele traz na hora. No caso de serviços, como uma cafeteria ou uma consultoria, os clientes não pagam pelas horas trabalhadas, mas pela tranquilidade de passar um problema para quem entende do assunto e resolve rápido. Dessa forma, o raciocínio estratégico consiste em mapear exatamente qual é o motivo real que faz os compradores fecharem uma compra. O problema é que muitos negócios pequenos nascem de uma habilidade do empreendedor ou empreendedora, e não necessariamente de uma demanda específica de mercado. Só que sem esse alinhamento comercial, a empresa tenta vender o que sabe fazer, em vez do que o público quer comprar. E para corrigir essa distorção, a estrutura de vendas precisa se basear em 3 pilares fundamentais. 1. Mapeamento do incômodo real. Nenhum ou nenhuma cliente compra sem ter uma necessidade ou algum incômodo prévio. Logo, o raciocínio estratégico começa ao identificar a frustração exata que o mercado tenta eliminar ao procurar a sua empresa. Quando o argumento de vendas foca na dor dos clientes e não nas qualidades genéricas da empresa, a comunicação se torna direta, assertiva e economiza tempo no atendimento. 2. A definição do ganho prático. Dessa maneira, atender a uma necessidade exige clareza sobre o que a pessoa ganha ao fechar o negócio com a sua empresa. E esse ganho pode ser a eliminação de um risco financeiro, a facilidade de um processo sem burocracia ou o prazer de uma solução rápida, por exemplo. É esse benefício que mostra e sustenta o valor nas mentes dos consumidores e sustenta o preço cobrado. Assim, ter essa definição clara é o que tira a empresa da dependência de dar descontos para conseguir concluir vendas. 3. A padronização da mensagem. Se cada conversa de venda utiliza um argumento diferente para tentar agradar qualquer perfil de pessoa que aparece, a operação comercial se torna impossível de organizar. Ou seja, o pensamento estratégico serve para criar um padrão. Isso significa garantir que o argumento principal seja o mesmo em qualquer atendimento, não importa quem esteja vendendo. A importância de definir o valor antes do processo. Definir o valor significa deixar claro o benefício real e a solução que o negócio entrega para as pessoas. Quando o processo de vendas é construído sem esse alinhamento, a empresa entra em um ciclo de improvisação constante. O raciocínio estratégico funciona como esse filtro. Quando o benefício real está mapeado, fica claro para a gestão da empresa quem se beneficia de verdade daquela solução. Isso permite que a comunicação atraia as pessoas certas e afaste aquelas que apenas tomam o tempo da equipe e não enxergam o valor da entrega. Com a base estratégica definida, criar as etapas de venda se torna direto. Quem gerencia o negócio sabe exatamente o que precisa ser dito em cada conversa para levar a pessoa até o fechamento de uma venda. Além disso, o atendimento ganha um padrão simples que pode ser repetido por qualquer pessoa da equipe, sem depender da intuição do momento. A consequência prática de mudar a mentalidade.
Quando o processo de vendas passa a ser enxergado sob a ótica do benefício gerado, a rotina da empresa muda por completo. Esse entendimento traz o critério necessário para identificar quem são os clientes ideais e, principalmente, traz a maturidade para recusar pedidos ou perfis de clientes desalinhados com a estratégia. Tenha em mente que vender para qualquer perfil de cliente apenas para fazer volume no faturamento sobrecarrega a equipe, atrasa as entregas e traz prejuízo financeiro no fim do mês, porque a desorganização operacional geralmente é resultado do excesso de vendas erradas, que exigem customizações que o negócio pode não estar estruturado para entregar. E quando o critério de venda está alinhado, os passos seguintes da gestão acontecem sem problemas. Fica claro qual caminho a pessoa faz até fechar a compra, facilitando o desenho das etapas de atendimento, o treinamento da equipe ou o registro do fluxo no dia a dia, que é o que o funil de vendas trabalha. Esse caminho que a pessoa percorre até fechar o negócio é o que se chama de funil de vendas. Longe de ser apenas um conceito teórico, ele é a representação visual de cada etapa do atendimento. O funil serve para trazer previsibilidade para a empresa. Com ele, a gestão consegue calcular exatamente quantos clientes precisam ser atraídos no início do processo para garantir o volume de vendas necessário no final do mês. E além de mostrar em qual etapa o atendimento está falhando, essa estrutura organiza o volume de trabalho da equipe e permite antecipar o faturamento do negócio. Sabendo disso, a gestão consegue identificar se o problema está na abordagem inicial, na hora de aprender o preço ou na falta de acompanhamento para fechar o pedido. Logo, organizar o funil é o que garante que nenhuma oportunidade seja esquecida por falta de processo. Alinhamento entre expectativa e entrega. O raciocínio estratégico também determina a qualidade do pós-venda, que basicamente, o pós-venda é o relacionamento que a empresa mantém com cada cliente após a conclusão da venda. Na prática, ele não serve apenas para ser gentil, mas sim para garantir que a pessoa tenha uma boa experiência com o produto ou serviço e volte a comprar no futuro. Então, quando a promessa comercial é baseada no benefício real e exato que o produto ou serviço resolve, o ou a cliente entra na empresa sabendo exatamente o que vai receber. Saiba que uma operação comercial desorganizada vende expectativas falsas por perfis errados de clientes. O resultado disso é um setor de entrega sobrecarregado, que precisa gastar o dobro de energia para tentar satisfazer clientes que não são vantajosos para a empresa. Desse modo, o alinhamento garante que o crescimento das vendas não cause problema na entrega e nem sobrecarregue o negócio. Com esse critério, a empresa mantém a qualidade, mesmo atendendo mais clientes. E os mal entendidos desaparecem porque o discurso usado para vender é exatamente o mesmo praticado no dia a dia. É essa previsibilidade que traz estabilidade para a rotina da gestão, permitindo organizar e delegar o processo comercial com segurança. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. Como garantir a segurança das vendas no longo prazo? No longo prazo, a estabilidade das vendas vem da consistência do processo, e não das ações isoladas. Até porque quando o negócio depende de decisões improvisadas a cada nova conversa, para fechar uma venda, a rotina fica sobrecarregada e perde eficiência. Assim, ter critérios claros garante que a equipe apresente o preço com base no valor real do negócio e entregue exatamente o que foi combinado, principalmente por saberem o real motivo pela qual os clientes escolhem a empresa. A gestão consegue planejar o crescimento com mais coerência e segurança. O ponto de partida para organizar as vendas é ter e estruturar o raciocínio estratégico para organizar e construir o básico. Isso significa alinhar o problema que a empresa resolve, o benefício prático que entrega e o padrão do atendimento. E é justamente esse alinhamento que traz organização e previsibilidade das vendas no dia a dia. O próximo passo para organizar o seu negócio. No entanto, é muito importante saber que o processo de vendas só funciona se estiver alinhado à estratégia central do negócio. Sem uma estratégia clara, o crescimento do negócio fica travado, independentemente do quanto você trabalhe. E é exatamente isso que explico nesse vídeo de como definir a estratégia de negócio de acordo com o seu tipo de empresa, o que é fundamental para suas vendas funcionarem na prática. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!